Boa noite, então, para quem está chegando aí. Hoje, essa semana, a gente vai estar falando do Toranja, né, que é o nosso óleo do mês. O óleo do mês é o óleo que a Doterra ela disponibiliza para as compras acima de 125 PV, né? Então, vai estar ganhando esse óleo essencial até dia 15 do mês de agosto de 2020, né? Essa promoção é válida só até dia 15 de agosto desse ano. E a toranja é um óleo aí muito falado, né? Porque ele envolve uma questão que as pessoas sempre procuram saber, sempre procuram se informar, que está voltado aí ao emagrecimento, né? Um dos óleos utilizados para emagrecimento, né? Para ajudar no processo de emagrecimento. Então, a toranja, eu nunca tive o prazer de vê-la, né? É um fruto muito bonito, né? É um cítrico, é uma fruta cítrica, só que a casca dela é alaranjada, né? A gente dá para ver aí na figura. Só que é um cítrico que tem a polpa avermelhada, né? Então, é um óleo, é uma fruta muito bonita, né? Na minha opinião, né? Uma das frutas cítricas mais bonitas, o gomo dela descascado é lindo, né? Eu nunca tive a oportunidade de ver pessoalmente, mas só pelas gravuras a gente percebe que é uma fruta muito bonita. E a toranja, ela é uma espécie híbrida, né? O que é uma espécie híbrida? É uma espécie que nasceu do cruzamento de outras duas espécies diferentes. Então, aqui no caso, a gente tem o cruzamento do pomelo, que é o Citrus máxima, né, o nome, por exemplo, deve ser machima, né? E Citrus sinensis, que é a laranja, né? Laranja lima, que a gente viu até semana passada. Então, o cruzamento desses dois frutos, dessas duas espécies, deu origem a essa espécie, que é a toranja. Então, ela é uma espécie híbrida. Também é conhecida, né, os nomes populares aí, jamboa, laranja melancia, laranja vermelha, né, laranja moro, laranja romã, ela também é conhecida por esses nomes. E historicamente, ela também é conhecida como um fruto proibido, é uma das 7 maravilhas de Barbados. Barbados é uma região, uma ilha, né, que tem ali na região do Caribe, e é considerado, lá historicamente considerado uma das 7 maravilhas dessa região, ou seja, é uma fruta produzida nessa região e provavelmente muito valorizada pelo local, né, localmente lá, esse fruto. E ela foi primeiramente documentada em 1750, né? Então, um reverendo galês que documentou essa espécie, né, de fruta, né, de cítrico. E o grapefruit, que é o nome que a gente dá aí, a toranja também, né, um nome da fruta, é um nome americanizado, né, que a gente vem do inglês aí, é atribuído à forma com que os frutos cresciam nas árvores, né, da toranja, que lembravam cachos de uva. Então, daí vem o nome aí, grapefruit. E ela é conhecida, né, pelo seu aroma energizante, revigorante. Então, a toranja também, como a gente sabe aí, como ela está aí na família dos cítricos, são óleos que ajudam muito no equilíbrio do humor, né, a elevar o nosso humor. E a espécie, ela é nativa da Ásia tropical, das Índias aí ocidentais, só que ela é cultivada em vários países, né? A gente pode ver aí países aqui da América Central, como o México, né? O Caribe também, só que a Flórida, né? Também é um país que comercializa muito esse fruto. E a nosso óleo essencial de toranja, ele vem praticamente desses dois lugares aí, Flórida e México. Mas ela é também comercializada, produzida na China, na Espanha e na África do Sul. É um cítrico altamente rico em quê? Monoterpenos, né? Então, a gente já viu aí tangerina, a gente já viu laranja, a gente já viu limão, que são cítricos, e a constituição principal deles é o limoneno.
No caso da toranja, é em torno aí de 95% de limoneno. Também é feito a prensagem a frio das cascas para extrair o óleo essencial, só que é um óleo essencial cítrico que requer uma quantidade maior de fruta, né? São praticamente 200 quilos de frutas para 1 litro, e ela pode ser usada de forma aromática, tópica, e no caso do óleo de toranja da doTERRA, de forma interna. Daí para a gente ver, né, que da constituição química dos óleos essenciais, só para a gente ter uma noção, você vê, 95% é limoneno, que é aí parte também em torno aí também dessa porcentagem no óleo de tangerina, laranja, limão. E o que diferencia são os outros componentes químicos que estão aí em menor quantidade, né? As propriedades, elas estão muito relacionadas com os componentes químicos que estão em maior quantidade. Só que esses com outros componentes químicos que estão em quantidade menor é o que dão a identidade química desse óleo essencial. Então, o limoneno, a gente já falou várias vezes sobre ele, né? É um componente aí orgânico, um monoterpeno, pesquisado para várias atuações na saúde, né? A gente vê aí inibidora de metástase, atividade antimicrobiana, nematicida, antivirótica, fluidificadora do sangue, solvente de gorduras, né? E também ajuda aí na questão profilática para cânceres, né? De fígado, pulmão, pâncreas, mamário, aumento da atividade de uma enzima relacionada aí a proteção também contra a inibição de tumores e sedativo. Então, o limoneno ele tem várias funções, né? O componente químico limoneno. E no caso da toranja, ela tem também uma concentração, né, expressiva aí, né, em torno de mais ou menos 1,5% de miceno, que tem ação analgésica e antimicrobiana. A parte, né, a outra porcentagem do óleo de toranja é dividida em outros componentes químicos, vários outros, né? A gente sabe que o óleo essencial ele tem dezenas de substâncias químicas orgânicas naturais, e ali vai ter alguns outros componentes, né? Vários outros com algumas outras funções. Qual que é o aspecto voltado à segurança, né? Por ser um óleo cítrico, a gente sabe que a gente tem que evitar o quê? Exposição direta à luz solar e à luz ultravioleta, né? Para não manchar a pele. Então, é a indicação aí para a segurança do óleo de toranja. Então, evitar o sol, não ir ao sol com ele na pele, e também tomar cuidado aí se qualquer produto que você, qualquer tratamento que faça uso de medicamentos transdérmicos, a gente tem que ter muito cuidado com o que passa na pele, seja até mesmo cosmético, né? Porque os medicamentos transdérmicos, a sua constituição química ali, ela está voltada para a absorção dérmica. Então, os medicamentos transdérmicos aumentam a permeabilidade da pele. E se a gente passa outros produtos aí, que não precisa ser só o óleo essencial, a gente tem que ter muito cuidado, ver com o médico, né, como que pode ser, se passar na pele, como que pode utilizar o produto, se tem algum tipo de contraindicação. Então, eu sempre gosto de falar que a pessoa usa medicamento transdérmico, ela tem que saber o que ela pode estar passando ou não na pele, junto ou em tratamento com esses medicamentos, tá bom? Não quer dizer que seja só óleo essencial, pode ser um cosmético convencional, que a pessoa tem que ter noção da questão ali de poder usar outros produtos usando medicamentos transdérmicos. Então, isso aqui, né, vale orientação aí com o médico. E quais são os sistemas corporais que a toranja vai aí atuar em maior, de uma forma mais expressiva, né? O cardiovascular, o digestivo e o emocional. São os 3 sistemas que a gente tem mais atuação do óleo essencial de toranja. E quais são as propriedades aí, né? As propriedades do óleo essencial envolvem uma das principais, né? Mas eu posso falar que a principal, geralmente as pessoas buscam muito o óleo essencial de toranja
para essa questão, equilíbrio do apetite. Então, é uma da propriedade principal. Quando a gente fala de equilíbrio, na maioria das vezes é o excesso, é a compulsão em comer. Mas também, como a gente sabe que as terapias naturais, elas têm, né, tudo que a gente usa como forma holística de tratamento, a função principal é equilibrar. Então, a gente vê muitos casos de pessoas que têm um apetite descontrolado, aumento do apetite, então ela precisa de um equilíbrio e usar o óleo essencial de toranja. Mas a gente também vê casos de pessoas que estão em processos de anorexia, bulimia, que também precisam equilibrar o seu apetite, e o óleo essencial de toranja também pode ajudar, tá? Então, aí por isso que eu coloquei equilíbrio, tá? Lipólise, né? Está muito relacionada à quebra de células de gordura, né? Então, principalmente a atividade do D-limoneno, que no óleo essencial de toranja também tem uma concentração muito alta. Redução de triglicerídeos, hipotensor, tônico, né? Fortalece o nosso organismo, fortalece o nosso estado físico. Tem propriedades aí para ajudar no processo de depressão, de ansiedade, de transtorno de ansiedade. É um óleo também que tem propriedade estimulante, então ajuda a gente a dar um up, né, elevar o nosso humor. Tem funções diuréticas e estimula o sistema linfático, circulatório e digestivo. E quais são os possíveis usos? Então, quando que a gente pode utilizar de forma física, né, para equilíbrio físico do nosso corpo, o óleo essencial de toranja? Distúrbios de apetite, né, então voltadas aí principalmente à compulsão alimentar, né, a transtornos alimentares. Controle de peso, porque a gente sabe que o apetite, a ingestão calórica está diretamente relacionada ao controle de peso, ou seja, se a pessoa alimenta de forma descontrolada, ela vai ter um aumento do peso, e se ela também não alimenta de forma correta, ela tem baixa de peso. Então, controle de peso, né? Gordura localizada, né? Então a gente pode usar de forma local, né? Nas gordurinhas localizadas, na celulite. Uma sugestão que eu dou é juntamente com a cássia e com a lavanda, inchaço e retenção de líquidos, né? Por causa desse estímulo do nosso sistema linfático. Então a gente pode utilizar para essas questões aí de edema, né? O cipreste e o capim-limão também ajuda muito, né? Então contribui muito aí para esse processo de retenção, de eliminação de líquidos. Controle de vícios. Então é um óleo essencial que ajuda, como ele trabalha muito a questão da compulsão, né? E a gente, vícios aqui eu tô falando, pode ser a questão alimentar, mas pode ser outros vícios também, né? Porque ele vai ajudar a equilibrar ali as nossas emoções, principalmente no caso de vícios, a gente sabe que o vício está relacionado a esse desequilíbrio emocional também. É claro que é uma questão química, né? A substância que a pessoa está viciada causa essa dependência física dessa substância no organismo, né? Então é uma questão química, mas para você usar envolve uma questão emocional, né? Geralmente as pessoas envolvem em usos aí descontrolados de certas substâncias por um desequilíbrio emocional, né? Então, controle de vícios, ressacas, né? Então, a pessoa aí, né, bebeu um além da conta, pode ser até, gente, ressaca, aqui eu gosto de falar muito, a ressaca até mesmo de sono, né? A gente sente ressaca é um termo mais voltado para a questão de ingestão de bebida alcoólica, né? Mas essa sensação de fraqueza, mal-estar, né? Existe muito esse efeito, né? Um efeito hoje muito falado, o efeito jet lag, né? Da pessoa que o fuso horário ali, a mudança de horário, né? De um país para o outro, quando são viagens muito longas, dá essa sensação ruim. Então, também é um óleo que vai ajudar a melhorar essa sensação. Garganta seca, pele oleosa, né? Os cítricos são óleos muito bons, né? Não só a toranja, mas os outros cítricos para pessoas que têm a pele oleosa ou cabelo oleoso, porque eles são mais adstringentes, então eles ajudam a controlar o excesso de oleosidade tanto da pele como do cabelo. Então, limão, tangerina, laranja, toranja são óleos para tratar peles mais oleosas. Também os cítricos são óleos que ajudam muito com o processo de desintoxicação, né? Em especial a toranja é um óleo muito falado para a questão aí de pedra na vesícula, né?
é a sugestão que a gente vê aí na literatura, né, que eu falo para vocês aí, que é uma sugestão para vocês, para quem tem, poder usar, com alecrim e gerânio, tá? Localmente mesmo, na região da vesícula ou do fígado, né? A princípio, né? Ou se você tiver alguém aí, um aromaterapeuta, um aromatólogo aí, né, uma pessoa que é mais conhecida dos óleos essenciais, também te ajudar com esse processo de uma forma mais individual, né? Mas é um óleo que também trabalha a desintoxicação do nosso organismo. Processos aí voltados à TPM, né? A gente sabe da questão emocional, do desequilíbrio emocional que as mulheres têm aí durante esse período. Então, é um óleo que pode utilizar, pode minimizar esses sintomas da TPM. É um óleo revigorante, então traz energia. Então, ele ajuda a combater o estresse, a tristeza, a irritabilidade, a equilibrar o humor. E como ele tem propriedades hipotensoras, a gente pode utilizar também aí, né, para ajudar no tratamento de uma hipertensão, né, de uma forma complementar ao tratamento que a pessoa já faça medicamentoso, né? Ressaltando aqui que a gente está falando aqui de usos complementares, de medicina integrativa, a gente não está falando de substituição, a gente está falando de integrar terapias, de integrar a medicina convencional, alopática e a medicina natural, uma ajudando a outra, né? Então, uma indicação aí para hipertensão também muito falada é o ylang-ylang e a lavanda, né? Então, pode-se misturar um ou dois desses óleos para fazer esse tratamento aí da hipertensão, né? Ajudar a diminuir mais a pressão arterial. E as formas de uso, né? Quando a gente fala em revigorar, energizar, melhorar o humor, gerenciamento de estresse, a gente sempre lembra do uso quê? Aromático, né? Que é o principal uso aí para questões emocionais, né? Então, uma das formas aí de utilizar é uma gotinha na palma da mão, é um óleo que a gente pode colocar puro na mão, né? E fazer a inalação direta, né? Respirando e soltando profundamente o óleo, pelo menos 3 minutinhos, né? Então, solta, né? E puxa e solta o óleo essencial aí. Um instrumento que eu adorei conhecer, que eu não tinha, que eu fui depois procurar para comprar, são os inaladores nasais, né? São esses inaladores aqui. A gente coloca uma gotinha do óleo essencial dentro do algodãozinho que vai aqui dentro, e a gente faz o processo de inalação desse inalador. É prático, né? Eu coloquei igual esse aqui meu tem tangerina e hortelã, que é o que eu uso de manhã, praticamente todos os dias quando eu acordo. E no caso, eu usei, ele tem 3 dias que eu coloquei uma gotinha de cada um, e o aroma tá super intenso, né? Ele fica fechado, ó. A gente coloca a gotinha e depois que usa a gente tampa, fecha, ó, fica guardadinho de forma asséptica, né? Não fica em contato com o ambiente para poder contaminar. E a gente usa. É claro que não pode ficar muito tempo, porque a gente tem que substituir o algodãozinho, porque para evitar a proliferação, né, de algum micro-organismo, porque a gente vai encostando, né, na pele, né? Então não dá assim para usar muito tempo, né? Já vou trocar o meu. Mas é bem prático, se você colocar uma gotinha todo dia aí, trocar o algodãozinho, é um chumacinho, né? E você anda com ele o dia todo, toda vez que você precisar, você inala do inalador. Eu adorei. Um outro acessório que eu gosto muito são os colares, né? Eu tenho um aqui também que eu gosto muito de utilizar. Então, pinga uma gotinha no colar, inala do colar, né? Quando a gente precisa, ou se não, deixa o colarzinho e você vai inalando de forma indireta. Para questões de efeito mais rápido e tratamento, a gente faz a inalação direta na palma da mão, no inalador também é bem intenso ali. E no difusor pessoal, que são os colares, é um tratamento mais sutil, né? Então, a gente também pode colocar no difusor, deixar ele ligado e você inalando ali o óleo essencial de forma indireta, né? Também vai ter o trabalho aí do aspecto de vista emocional, mas de uma forma menos intensa, de uma forma mais sutil. Então,
se você vai adequar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você tem aí na sua casa. Outra coisa muito simples, né, que eu não sei se eu já falei com vocês, provavelmente já. A aromaterapia, ela já é uma ciência estudada há muito tempo, né? E no início, a gente não tinha esses instrumentos todos que a gente tem hoje para usar os óleos. Como que se fazia? Colocava-se uma gotinha no lenço, né? No lenço, alguns anos atrás, o lenço era um acessório aí muito utilizado, né? A minha avó usou muito lenço, mas os homens usavam muito lenço, carregava lenço para poder ceder uma dama, né? Tinha toda uma questão aí social. Mas alguns anos atrás se utilizava muito, hoje é menos, né? Porque a gente tem vários instrumentos. Colocar uma gotinha no algodão e andar com esse algodãozinho e depois, quando a gente precisa, a gente inala do algodão ou se não, inalar de um lenço, tá? Era a aromaterapia do início, era assim que eles faziam mais a inalação. Então, uma sugestão, a gente pode inalar a toranja, eu uso muita tangerina, mas quando eu quero trocar, eu troco ela pelo grapefruit, né? Então, a gente inala ao acordar, né? Para dar essa sensação de energia, de revigoramento, de ânimo, né? Muito importante para a hora da que a gente acorda. Talvez a gente acorda mais cansado, desanimado, a gente pode utilizar nessas situações. Escalda-pés também, né? Um óleo que revigora, então tá cansado, estressado, né? Querendo relaxar, também é uma opção, né? Você fazer o escalda-pés aí com a toranja. A gente pode utilizar, deixa eu tirar aqui. A gente pode utilizar aí em torno de 1 a 2 gotas, né, numa bacia que cubra os pés, né, de água, com uma colher de sal grosso e misturar na água. Eu gosto também de colocar um pouquinho de óleo vegetal, tá? Para poder dissolver o óleo essencial melhor. Ervas, né? Eu gosto muito aí de, dependendo do escalda-pés, colocar uma camomila, né? Colocar um alecrim, né? Dependendo da situação. O equilíbrio do apetite, né, o apoio digestivo, metabolismo, né, a gente não pode, né, deixar de falar do metabolismo lipídico, ajuda muito nessa metabolização lipídica, linfático e desintoxicação. Qual que é o uso preconizado? Interno, né? Tomar. Isso, lembrando os óleos aqui que tem essa libração que é os da doTERRA, a gente pode ingerir. E a gente pede uma orientação mais específica do consultor de bem-estar de vocês, né? Quem quiser, tiver dúvida, pode entrar em contato comigo. Mas, em geral, a gente vai aí usar 1, 2 gotinhas. É um uso totalmente para manter, né, a nossa saúde. É um uso que vai ajudar e a gente vai usar de uma forma mais suave, né? A gente pode saborizar água, chá, sucos, né? E tomar o óleo. Eu aconselho tomar alguns dias, né? Geralmente na aromaterapia a gente fala aí de uma janela terapêutica em torno aí de 21 dias de uso e a gente para por 1 semana, né? É um uso preconizado pela aromaterapia. São 2, né? Então a gente tem linhas que não falam muito dessa questão, porque são linhas que não usam a aromaterapia da forma de ingestão, né? Mas as que abordam a ingestão gostam muito da gente colocar essa janela terapêutica. Então, usa durante alguns dias, 21 dias é o ideal, né? Durante 3 semanas, e para 1, e depois volta a usar de novo o óleo essencial de forma interna. Lembrando, né, o óleo essencial é um produto muito concentrado, então o ideal é começar realmente com uma quantidade mínima, que é 1, 2 gotas, e à medida do que precisar, a gente vai aumentando um pouquinho e vendo os resultados. Então, sempre comece aí com 1, 2 gotas, né, que é a minha forma geral de indicar os óleos é essa, né? É claro que a gente faz a indicação muito individualizada, mas de uma forma geral. Comece com 1 ou 2 gotas, saborizando a água. Uma coisa que eu já usei o óleo Smart Sass, já usei o Grapefruit, me ajudou muito. E de vez em quando eu ainda uso eles para manter o metabolismo, né, saudável,
Mas na questão do apetite, qual que é o interessante para quem quer usar o óleo para essa questão de equilíbrio do apetite? O ideal é a gente realmente tomar antes de alimentar, por exemplo, antes do almoço, antes da janta. Só que o que eu gosto de fazer é colocar na água que eu vou tomar durante a manhã e colocar na água que eu vou tomar durante a tarde. Então, assim, eu saborizo com uma, duas gotinhas, né, essa água, e eu vou tomando a água durante a manhã e durante a noite. Então, isso vai me dando uma sensação de saciedade, vai me ajudando a equilibrar o meu apetite durante esse período, e de uma certa forma é muito gostoso, né? O toranja é um cítrico, os cítricos dão um sabor muito gostoso à nossa água, né? Então, a gente toma dessa forma, além de você estar tomando uma quantidade pequena de óleo essencial, dividida durante o dia, o que vai ajudar a manter mais aí a absorção desse produto. Então, uma sugestão minha, né, a sugestão que a maioria dos profissionais indicam, né, é fazer esse uso em água e tomar ao longo de uma manhã, ao longo de uma tarde ou ao longo da noite, para você controlar, ajudar no equilíbrio do apetite. Então, é uma sugestão. E outra sugestão é ingerir, né, uma ou duas gotas antes de se alimentar, né, para ajudar a diminuir essa vontade de comer, né? Talvez a pessoa. Uma coisa também que a gente tem que olhar, né, pessoal? É a questão do apetite também está voltado. Eu sou uma pessoa que como só quando eu estou com fome. Eu não como se eu não tiver com fome. Então, até na medicina Ayurveda a gente vê muito isso, né? A gente deve se alimentar quando realmente estiver com fome, né? Evitar de ficar comendo picadinho, né? Não é assim, algumas medicinas orientam a gente a fazer dessa forma. Mas é claro que não é passar longos períodos sem comer, para na hora que você for comer, você querer comer um boi inteiro, né? Então, querer comer muito. Então, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio, a gente tem que se observar, a gente tem que se observar e ver como que é o nosso apetite, né? Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é comer uma fruta 1 ou 2 horas antes do almoço, né? Para poder não deixar o estômago muito vazio, me saciar um pouco a fome, para que eu não coma muito no almoço ou na janta. Então, é uma técnica que eu utilizo, além de ingerir algo que é muito bom para a saúde, né? Que são frutas, eu ainda diminuo essa vontade de comer em exagero no almoço ou na janta. Então, é uma sugestão também que eu dou. Quando vocês estiverem falando aí de questões linfáticas, desintoxicação, se você não vai tomar, né? Se você não vai tomar o óleo, que não é, você vai escolher aí a melhor forma, você pode usar diluído na região do estômago, na região do rim, da vesícula e do fígado. Também vai contribuir aí, vai ter absorção tópica, né? Então, vai absorver aqueles componentes químicos, só que por via tópica, e vai também ajudar no processo de desintoxicação e processos linfáticos. A sugestão tá aí, né? Essa água de cheiro. Eu sempre dou essa receitinha para quem quiser jogar no ambiente. Vai ser mais para questões revigorantes e de energia. Lembrando que também vai ajudar no controle do humor, né? No ânimo. Sempre colocar em vidro spray, né? Assim, se for para pulverizar, vidro spray. Âmbar, né? Para proteger o óleo essencial da ação da luz. E sempre agitar antes de usar e difundir no ambiente. Essas duas receitinhas aí, eu já passei elas, mas para quem não tem, né? Para quem quer fazer uma receita para gordura localizada, usar creme de base neutra, óleo vegetal, e combinar de 3 a 5% de cássia, toranja ou Smart Sass. Lembrando que o Smart Sass tem toranja, tá? Na mistura. Então, a gente pode fazer. E tem canela, só que não é a cássia, tá? É o cinnamon bark. Mas o Smart Sass é uma mistura muito bacana para fazer também essa receitinha aqui para gordura localizada. Edemas, lembrando, né, de 3 a 5% a concentração, em 10 ml ou 10 gramas é 6 a 10 gotas, tá? Então, já deixei a continha para vocês aí. Edemas, inchaço,
a gente pode utilizar aí também uma combinação com cipreste, capim-limão, o próprio limão, né? Mas aqui o limão entraria até no lugar da toranja, né? Que é um cítrico. Então eu usaria ou o grape ou o limão, por exemplo, né? Mas como a gente está falando do grapefruit, da toranja, então você combina a toranja com o cipreste, o capim-limão também. Essa receitinha aí, desinfetante natural, desengordurante, né? Com vinagre, água e gotinhas do óleo essencial, né? Borrifa no ambiente, né? Sempre agitar antes de usar, lembrando. Purificar o ar a gente usa no difusor, né? Que é um aparelho maravilhoso para a gente ter em casa, para purificar o ar e também para deixar a casa com um ambiente melhor, né? Os aspectos emocionais, né? Voltados aí à parte digestiva do óleo, diurética, desintoxicante e neurotônico. Então, sentimentos que envolvem aí depressão, desânimo, tristeza, sentimentos que nos intoxicam, né? Sentimentos de vingança, ciúme, cobiça, culpa, né? Também. E sentimentos que há necessidade de uma digestão aí, né? De metabolizar isso tudo para a gente poder liberar esses sentimentos, essas sensações ruins, né? Que estão voltados também ao culpa, a medo e à raiva. O óleo, a toranja, né, é o óleo para honrar o corpo, né? Muito bacana, porque além da parte física trabalhar a questão do corpo, né? A aparência do corpo físico, é um óleo que no aspecto vibracional também trabalha a honra ao corpo. Então, muito ligada aí essas duas funções, né, do óleo, tanto energética, emocional, como também a questão física, né? Então, o que esse óleo ele propõe, né? A questão aí de vibracional. Ele ensina o verdadeiro respeito e valorização do corpo, né? A gente pode aplicar aí no chakra da região aí do chakra sexual. Relação positiva com o corpo, você aceitar o seu corpo, porque tem pessoas que talvez tenham o corpo com todos os padrões de beleza que existem aí na sociedade, e mesmo assim não são satisfeitas com o próprio corpo, né? Então, isso é uma relação que não é positiva com o corpo. É claro que a gente tem uma relação assim, que a gente vê que precisa melhorar certas questões físicas, isso é importante, mas tem pessoas que podem melhorar o tanto que for, que nunca vão estar satisfeitas, né? Então, trabalha essa aceitação. Combate ao rancor, ao amargor, né? O plexo solar aí também passa nessa região. E estimula o prazer pela vida. Então, pessoas que não se permitem sentir prazer. Então, você pode aplicar aí na região do chakra sexual. Então, pode usar, né? Em quais situações? Ansiedade voltada à aparência, compulsão, transtornos alimentares, insatisfação com o corpo, né? Assumir a responsabilidade pelo que sentem, né? Então, você assumir a responsabilidade pelos sentimentos que você está sentindo e está aí em desequilíbrio também, ajuda nessa aceitação, e aí essa aceitação nos abre caminho para a melhora, né? Você decidir aceitar que você está com algum desequilíbrio emocional, físico, o que seja, isso abre o caminho para melhora, né? Maltrata o corpo, né? Pessoas que judiam o próprio corpo, né? Tanto que seja com a dieta violenta, que seja com outras questões que tenha maltrata ao corpo também, é uma situação muito bacana de se usar a toranja. Falta de energia, de ânimo para recomeçar, promove um ambiente leve, alegre, criativo e ajuda também em momentos de baixa autoestima e desequilíbrio de humor. Quais que são os blends que a doTERRA tem com o óleo de toranja? Tem o Citrus Bliss, que eu sou apaixonada com ele, né? Uma mistura de cítricos. O Smart Insace, que é o nosso blend para emagrecimento e metabolismo. O Aroma Touch, que é o blend de massagem. O Arise ainda não tem, Arise, Arise, né? Não tem ainda no Brasil, né? Combina bem com manjericão, bergamota, cipreste, olíbano, gerânio, lavanda, hortelã-pimenta, alecrim e ilang-ilang.
Pessoal, a gente tem aqui mais um minutinho. Alguém tem alguma dúvida? Queria perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. O chat não tem perguntas. Então, pessoal, semana que vem eu vou fazer sobre o Pice, né, que é o óleo que tem desconto esse mês de 10%. Então, semana que vem eu vou estar falando dele no nosso Clube dos Óleos. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Uma boa noite, um abraço a todos. De nada, Roberta. Até mais.